Estamos voltando, meus irmãos. Perdoe-me aí pela conexão, caiu aqui, deu um problema no meu celular. Estamos retornando novamente. Irmãos, conectarem novamente, aí os irmãos vão conseguirem. Já estamos novamente ao vivo. Deu um probleminha aqui no celular, acabou apagando e caindo a conexão. Vou dar um minutinho enquanto os irmãos entram novamente. Nós já iniciaremos, damos continuidade. Deu um probleminha aqui no celular e acabou caindo a conexão, mas estamos retornando. Só um minutinho enquanto os irmãos entram. Nós retornaremos aí ao nosso estudo. A tecnologia é muito boa, mas tem hora que dá uns panes. Vamos lá, os irmãos vão entrando. Enquanto os irmãos vão entrando, estaremos dando continuidade. Voltando à nossa linha de raciocínio. Então, como eu estava falando, um abismo chama outro abismo, como está registrado no Salmo 42 e verso 7. Percebemos aqui em 1 Samuel capítulo 28 e verso 7, aonde Saul ele perde a comunhão com Deus, Deus não fala mais com Saul, não responde às suas orações. Aí Saul entra na rebeldia, que é um pecado consciente. A pessoa saber que está fazendo errado, mas buscar o errado como uma afronta a Deus, e isso é muito perigoso. E nos dias de hoje tem muitos crentes fazendo isso. Sabe que é errado, é consciente que está fazendo errado, mas levanta uma afronta contra Deus, esquecendo da justiça divina. E a consequência dessa doença leva a isso, porque começa a cauterizar a mente da pessoa ao ponto de se levantar contra os princípios divinos conscientemente, levando uma apostasia. Percebemos no nosso dia que pessoas que até eram usadas por Deus, pessoas que propagavam a fé em Deus, e hoje lutam contra o princípio divino, conscientes, buscam coisas que Deus abomina conscientemente. O pecado leva a essa situação. É o que aconteceu com Saul aqui. Olha que diz 1 Samuel 28, 5 e 6. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por e nem por profeta. Olha aqui essa situação. Agora Saul vai se aprofundar no pecado. Repare, conscientemente, que é afundar no erro. Agora veja 1 Samuel 28, 7. Nós lemos 28, 5 e 6. Agora 28 e 7. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha um espírito de feitiçaria, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Edom há uma mulher de quem tem o espírito de adivinhar. Percebe como Davi, ou melhor, como Saul se aprofunda agora cada vez mais? Ele se afasta de Deus, perde a comunhão. Logicamente Deus não vai responder a ele porque estava em erro, não vai ouvir as suas orações interrompidas. Agora, para se irar contra Deus ou dar uma retaliação, Saul agora
conscientemente vai buscar uma feiticeira, que ele sabe que é errado. Ele fez consciente. E tem pessoas fazendo hoje conscientes, esquecendo que Deus vai trazer juízo. Isso aqui leva ao caminho da apostasia. E isso é muito sério, essa situação. Pessoas que já proclamaram o nome do Senhor, testemunharam, testificaram da grandeza de Deus e agora se coloca contra o princípio divino. É um risco muito grande, porque é uma gravidade da consequência dessa doença, chamada pecado. Mas vamos continuarmos aqui. Também, essa doença traz cansaço espiritual, opressão. Essa doença traz isso, opressão na vida, cansaço espiritual. Mas Jesus nos convida: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Então Jesus quer tirar esse jugo que o pecado colocou. Tem pessoas carregando saco nas costas e sendo oprimido por conta do pecado. E o Senhor está dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Outra consequência que essa doença traz: leva o homem para a condenação eterna. Leva o homem para a condenação eterna. Além de perder a comunhão com Deus, leva o homem à condenação eterna. Apocalipse 22, 15 vai nos informar que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os homicidas, os beberrãos, os mentirosos, ficarão de fora. E todos que amam e cometem a mentira, porque o pai da mentira é o diabo. Entende? Então ficarão de fora, não entrará no reino dos céus, por conta da consequência da doença chamada o pecado. Mas vamos vermos agora as três principais causas que levam o crente ao pecado. Isso precisamos entender. O que é que nos leva ao pecado? O que leva o crente, quando diz nós, porque nós somos crentes em Cristo Jesus. O que leva o crente ao pecado? As pessoas que já foram libertas do pecado, que estão livres, foi liberta por Cristo, como nós já vimos em praticamente aí 14 encontros. E precisamente a quinta parte que nós falamos do processo da salvação, no estudo passado. O que é que leva o homem ao pecado? A pessoa que foi salva, que foi liberta. Então vamos ver. Primeiro, a natureza pecaminosa leva o homem ao pecado. A nossa natureza pecaminosa. Precisamos entendermos que o crente, ele possui duas naturezas. A natureza divina, que ele alcançou através da salvação, e a natureza terrena, que ele herdou de Adão. Por isso que Jesus diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então Jesus vai nos mostrarmos que precisamos vigiar e orar. Por quê? Temos duas naturezas. A carne é fraca, é a natureza que herdamos de Adão. Então precisamos fortalecer a natureza espiritual que recebemos de Cristo, o Salvador. E para isso precisamos vigiar com os ataques à carne e nos fortalecer na oração, fortalecer o espiritual. Quando nós oramos,
quando nós buscamos a Deus, quando nós fazemos propósito, como nós temos um dia de rotina de oração, período de oração, estamos fortalecendo o espiritual, meu irmão. Minha irmã, estamos fortalecendo o espiritual. Romanos capítulo 7, 21 a 24 vai nos mostrar isso. Acha então esta lei que em mim, que quando quero fazer o bem, olha que Paulo vai dizer, o mal já está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que é a batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então Paulo termina aqui esse versículo com uma interrogação, mostrando a natureza carnal, que declinamos a ela, que somos propensos a declinar a ela, que nós pensamos fazer o bem e o mal já fizemos. Então é onde temos que alimentar a nossa vida espiritual, no jejum, na consagração, na oração, na meditação da palavra, alimentar a nossa vida espiritual, para que possamos estar imune aos vírus do pecado. Nós estamos vivendo na onda do Covid agora, nossa era, e para nós nos protegermos, não tem que usar álcool gel, lavar a mão toda hora, pôr máscara, não é isso? Não ter o contato um com o outro, nos protegendo, não é isso? E importante, sim, é importante. Mas precisamos entender que a mesma forma e de uma extensão maior, precisamos também ter cuidado com a doença chamada pecado e buscar também como combater, fortalecer os anticorpos espirituais, lendo a Bíblia, meditando na palavra, amando a palavra, guardando a palavra, orando e buscando a Deus, e buscar enquanto se pode achar, e invocá-lo enquanto está perto. Amém, meus irmãos? Precisamos estarmos atentos e buscarmos o nosso refúgio. E o nosso refúgio está nas verdades espirituais. É pensar nas coisas celestiais e não da terra. E buscar as coisas que são de cima e não de baixo, aonde Cristo estará sentado. Segunda causa que nos leva o crente ao pecado. Segunda causa que leva os crentes ao pecado: o sistema mundial que está sob o domínio de Satanás. O sistema mundial que está sobre o domínio de Satanás. Temos que nos afastar do sistema e não nos conformar com o sistema. Não podemos esquecermos que está em Romanos 12, versículo 1 e 2. Precisamos vivenciarmos em nossa vida a cada dia. Mas observe o que diz 1 João. Primeira carta de João, capítulo 2, 16 e 17. Não ameis o mundo, nem que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. Então aqui o texto está nos informando que precisamos fugir desses desejos descontrolados. E nós não podemos ficarmos presos ao sistema. O sistema do mundo aonde opera a ação de Satanás. O mundo aion, o sistema do mundo, a glória do mundo, os prazeres do mundo, as ofertas do mundo. Precisamos fugir.
Hoje estamos vivendo dias que tem crente, em vez de conectar em um culto online, conecta em um show de uma pessoa mundana. Estamos vivendo esses dias. Em vez de valorizar as coisas espirituais, valoriza as coisas mundanas. Agora imagine que futuro essa pessoa está tendo. O que é que está alimentando? Está preso ao sistema do mundo. E estando-se preso ao sistema do mundo, é contaminado. E essa contaminação traz a doença pecado. E essa doença pecado gera morte. Terceira, para nós fecharmos aqui, a causa que o crente, que leva o crente, a causa que leva o crente ao pecado, a terceira causa principal é a falta de oração, vigilância e estudo da palavra. Quando falta isso no crente, leva ele ao pecado. Falta de oração, vigilância e estudo da palavra leva o crente ao pecado. Quando ele se afasta da palavra, quando ele se afasta da oração, quando ele não vigia, ele é conduzido a se alimentar, ou alimentar, melhor dizer, os prazeres que o mundo oferece, as coisas que o mundo apresenta e as tentações que Satanás põe sobre a sua vida, porque ele está vulnerável ao pecado. Nós não podemos ficarmos vulneráveis ao pecado, nem ao diabo e nem ao sistema do mundo. Precisamos nos revestir da armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10 a 16 vai nos mostrar que precisamos ter essa armadura em nossa vida. Precisamos nos fortalecer dessas armaduras a cada dia. Precisamos ter em nós, a cada dia, o lombo ungido com a verdade. Que possamos ter os lombos com a verdade de Cristo, sabendo que o pai da mentira é o diabo. E precisamos nos fortalecer na verdade, tendo os lombos ungidos com a verdade. Segundo, vestido com a couraça da justiça. Vamos revestir. Além de vestir o lombo, precisamos nos revestir da couraça da justiça. Lembra da semana passada? Ou melhor, da terça-feira que nós falamos? O crente precisa ter escama. O crente precisa estar revestido para não pegar vírus, pegar bactéria. Ele precisa ter a couraça da justiça. Tendo nas mãos o escudo da fé, tem que estar em nossas mãos, aonde o texto vai dizer: o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O justo viverá da fé, meu irmão, minha irmã. O justo viverá da fé. O justo, ele não vive por vista, ele vive por fé. O crente não vive por vista, mas vive por fé. Não o que está à sua frente, mas o que está além da sua frente. Essa é a visão do crente, fundamentada na fé, como diz Romanos, ou melhor, Hebreus 11. O firme fundamento das coisas que espera e a prova daquelas que não se veem. Isto é fé. E o versículo 6 do mesmo capítulo vai dizer: se não tiver fé, não vai agradar a Deus. Precisa estar fundamentado em fé. E a Bíblia diz: e se o justo recuar, a minha alma não tem prazer nele. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos recuar, nós precisamos prosseguir. Nós precisamos continuar.
Nós precisamos a cada dia ir avante. Pode estar o que estiver na tua frente, saiba que o teu Deus é poderoso para abrir caminho no meio das tormentas. Deus abre caminho para você passar. Não esmoreça a tua fé, creia que Deus é capaz de agir no impossível para que você alcance aquilo que almeja da sua parte. Deus é o teu socorro certo. Deus é o teu ajudador. Não se esqueça disso. Deus é aquele que é o teu socorro. Ele é aquele que não dorme. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor. Não recue. Não faça acordo com o sistema. Não abra mão dos princípios divinos na tua vida, para você ser abençoado, para você crescer, para você ir avante. É só depositar a tua fé em Deus e andar no caminho da justiça, porque Deus é fiel para te socorrer, te tomar nas mãos e te fazer vencer. Aqui vimos as 3 causas que levam o homem, que levam o crente a ser contaminado por esse vírus chamado pecado. Vamos fechar hoje, já é 9 horas. Na terça-feira nós vamos continuar esse estudo e nós vamos fecharmos falando sobre as 6 atitudes que o crente deve tratar com o pecado. As 6 atitudes que o crente deve tratar com o pecado. Nós iremos fecharmos falando sobre essas 6 atitudes. E pode ter certeza que a cada dia na nossa trajetória podemos até sentir alguns sintomas desse vírus, que é o pecado, mas ele não atingirá a nossa vida, porque o anticorpo chamado Espírito Santo estará na nossa vida para nos proteger. Ele pode querer guerrear contra o nosso sistema de defesa, mas o nosso sistema de defesa se chama Espírito Santo. E o Espírito Santo vai arvorar a bandeira ao nosso favor e vai nos fazer mais do que vencedor. E nós vamos terminar essa trajetória nessa terra como Paulo saiu e proclamou: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Que possamos a cada dia estarmos prontos e sabermos de uma coisa, que o Deus tem nos visto. Os olhos de Deus estão sobre o justo. Os olhos de Deus estão sobre você, meu irmão. Sobre você, minha irmã. Sobre a senhora, minha irmã. Sobre o Senhor, meu irmão. Os olhos de Deus estão sobre nós. E pode ter certeza que Deus é aquele que contempla e vê as nossas atitudes. Assim como ele viu Gideão, um dia o seu povo sendo afligido pelos medianitas, melhor dizer, sendo afligido pelos medianitas, sendo roubado pelos medianitas, tendo as suas plantações saqueadas, as finanças de Israel quebradas, tudo sendo levado, os medianitas roubando, o povo empobrecendo, mas em uma família pequena havia um menor que não aceitava aquela situação, que não se acomodou com a situação, que não aceitou o sistema, que não aceitava aquele quadro. Enquanto muitos ficaram inertes, mesmo em lugar impróprio,
ele estava malhando trigo no lagar. Eu quero terminar hoje com essa informação, essa história linda da Bíblia. Ele estava malhando trigo no lagar, o lugar impróprio, mas ele não aceitou a situação. O lugar não era o lugar próprio de fazer malhar o trigo, era lugar de amassar uva, mas ele estava buscando uma medida. Ele não ficou na zona de conforto, ele se levantou. Ele não aceitou o sistema, ele não aceitou a situação, e ele estava malhando trigo para levar para sua família. Basicamente todos desistiram, até da sua casa, e ele, como o menor da sua casa, ele estava malhando trigo. Meu irmão, minha irmã, continua malhando trigo, continua malhando trigo. Ainda que o lugar seja impróprio, eu sei que você está entendendo. Ainda que o lugar é impróprio para a solução, ainda que alguns digam que não vai ter jeito, alguém diga que você é louco e que você é louca, mas saiba de uma coisa: o céu está te contemplando, o céu te vê, o céu te vê. E a Bíblia diz, vamos concluirmos, que Deus olhava para Gideão, olhava Gideão de dentro para fora, porque é assim que Deus vê. Deus não vê como o homem vê só o exterior. Deus via Gideão de dentro para fora, e Deus via a atitude daquele rapaz que não aceitou aquela situação. Gideão chamou a atenção de Deus. Eu te convido para você também chamar a atenção de Deus. Chame a atenção de Deus com a tua fé, com a tua garra, com a tua determinação, com a tua motivação. Chame a atenção de Deus. Enquanto o mundo está dizendo que está tudo um caos, chame a atenção de Deus com a tua fé. Não aceite a situação, não se proste diante do problema, não se proste diante da situação, da circunstância. Chame a atenção de Deus como Gideão chamou. Chame a atenção de Deus. Chame a atenção de Deus. Gideão estava lá malhando trigo, e para a surpresa de Gideão, o céu estava contemplando Gideão. Gideão não sabia, mas o céu estava contemplando Gideão. Você não está sabendo, ou você não viu, você nem tem essa informação, mas eu quero te trazer como profeta: o céu está te contemplando. O céu está te contemplando. Os homens não viram, mas Deus estava vendo. E a Bíblia diz que naquele momento impróprio, naquele lugar impróprio, diante daquela situação, o anjo do Senhor brada e diz: não temas, varão valoroso, porque o Senhor é contigo. Deus quer te dar essa saudação. Não temas, varoa valorosa, porque Deus é contigo. Não tema, varão valoroso, porque Deus é contigo. Deus quer te dar essa informação. O anjo do Senhor quer te dar essa informação. Estava dizendo, naquele momento: Gideão, você não aceitou o sistema, o céu te vê. Diante de tudo que estamos passando, guarde essa palavra. O Senhor está dizendo: você não tem aceitado o sistema, o céu te vê, o céu te contempla. O céu está de olho em tua vida, nas tuas atitudes, nas tuas decisões, nas tuas escolhas, no que você professa, no que você crê, no que você espera. E saiba de uma coisa, que aquele que espera em Deus, ele anima o coração. Aquele que espera em Deus, ele anima o coração. E eu finalizo com Salmo 27, verso 4. Espera-te, anima-te
e Ele fortalecerá o teu coração. Deus vai te surpreender. Deus te abençoe, te dê uma boa noite. Aí você pode perguntar: pastor, quais são as 6 atitudes do crente que deve tratar com o pecado? Terça-feira que vem nós estaremos falando dessas 6 atitudes. Te aguardo, se conecte, que nós estaremos falando dessas 6 atitudes. Estarei orando pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Obrigado pela conexão. Que Deus te abençoe grandemente, tua casa e a tua família. E pode ter certeza, todos que têm se dedicado à palavra de Deus, a servir a Deus, pode aguardar que vai ter surpresas de Deus. Surpresas de Deus. Pode aguardar isso. Oremos ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, graças te damos por este momento, ó Deus. Senhor, nos concede-nos de estarmos em tua presença, de forma virtual, mas aonde o Senhor nos contempla, cada lar, cada família. Pai, essa semana foi inúmeros pedidos, que o Senhor visite, Pai, a cada situação, a cada problema. Pai, Tu és o Deus da provisão, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que traz o alívio, Tu és o Deus que socorre. Neste momento eu apresento a Ti a causa dos Teus filhos, a causa da Tua igreja, a causa da nossa nação. Toma em Tuas mãos, meu Pai, e socorre. Ó meu Deus, venha nos ouvir, venha nos perdoar e venha sarar a nossa terra. Peço a Tua bênção sobre cada um, ó Pai. Ó Deus, estenda Tuas mãos e dê a Tua proteção. Uma noite de paz a todos os trabalhadores que amanhã estarão saindo para trabalhar, Senhor. Que o Senhor guarde todos debaixo da Tua potente mão. Os profissionais da saúde, Pai, dos serviços emergenciais, que estão diretamente, ó Pai, combatendo esse vírus. Que o Senhor venha proteger, que o Senhor venha guardá-los, que o Teu cuidado venha estar sobre eles e as suas famílias. Aqueles que foram infectados com o vírus Covid, que o Senhor venha salvar, Senhor, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha repreender esse mal, que o Senhor venha restaurar a saúde, que o Senhor venha dar a sua bênção. Mas muito mais ainda, Pai, aqueles que têm sido infectados com o vírus chamado pecado, que o Senhor venha perdoar, que o Senhor venha purificar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha transformar para a glória do Teu nome. Estenda as Tuas mãos sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, sobre a nossa nação. É que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de todos. Fique com Deus. A paz do Senhor.